sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e hoje o tema da nossa aula, vai ser, a gente vai compreender um pouco sobre os mapas, as plantas e os croquis. São aí, os mapas, são elementos aí de estudo da cartografia, A gente vai compreender um pouquinho a diferença, Tem gente que confunde a planta de mapa, a gente vai entender no que eles se diferem. Vamos lá? Primeiro, qual o interesse aí, de compreender, de existir mapas, Primeiro foi porque houve uma necessidade de compreender o mundo, de compreender suas riquezas, que motivaram o homem a criar formas de representar os principais aspectos gerais dos mais diferentes tipos de paisagem e lugares, sejam naturais ou, construídos, modificados aí pelo homem. A partir dessa necessidade, teve o início o processo de registros em forma de desenhos e escritos gráficos. Em um primeiro momento, os dados eram inseridos em objetos simples, como madeira, cerâmica, pergaminho e, posteriormente, o papel. Então, o que a gente viu aqui? Que já desde os primórdios aí, da nossa evolução, já existia essa necessidade de o homem ele deixar registrado os lugares, que ele queria conhecer, que ele já teria conhecido ou queria conhecer, mas aí não tinha ainda o papel, O papel ainda não existia. Então, como que essas representações elas eram feitas, Eram desenhadas, ali em pedaços de madeira, em pedaços de pedra, para poder deixar registrado uma paisagem ou um local, que posteriormente aí teria se conhecido, ou teria visitado. Daí temos a cartografia, que é o ramo aí da geografia, uma extensão da geografia, que tem como objetivo reunir um conjunto de técnicas, métodos e artes destinados à elaboração de mapas. O nível de eficiência do trabalho cartográfico é proveniente de todas as evoluções tecnológicas ao qual a sociedade vem atravessando, principalmente aí nos últimos 10 anos. Então, a gente observa que nós temos uma ciência que é responsável por essa criação dessas representações, que é a cartografia. Foi de acordo aí com as evoluções tecnológicas, com os avanços aí na área da tecnologia, na ciência, etc., que hoje em dia a gente pode ter representações do espaço em mapas, mapas enormes, mapas pequenos, podemos ter aí o globo terrestre, e diversas outras representações do espaço. Primeiro aí vamos conhecer os mapas, o que eles são. Eles correspondem a uma representação gráfica de um espaço real em uma superfície plana como um papel. Em um mapa é possível representar diferentes lugares do planeta, partindo do particular, como um bairro, uma cidade ou estado, por geral, para um âmbito mais geral, que seria um país, um continente, ou até mesmo aí o mapa mundi, que seria o mapa do mundo. Os mapas são temáticos e são elaborados de acordo com a abordagem do estudo. Dentre os vários tipos existentes, temos aí principais mapas. Então, o que a gente viu? Que os mapas, eles são representações gráficas, Eles são uma representação do real, O homem, de acordo com a evolução aí da tecnologia, ele conseguiu achar uma forma de tirar, um espaço real, observar ali uma paisagem e conseguir reduzir, através de cálculos aí de escala, conseguir reduzir essa imagem, essa paisagem, para caber dentro aí de um pedaço de papel. E a gente tem diversos tipos de mapas, Dependendo do que vai se estudar, ele tem que ter um título, tem vários elementos em um mapa, vocês podem estar olhando, a gente tem uma aula já registrada aqui sobre os elementos de um mapa, que são título, legenda e etc. Vocês podem estar olhando para poder compreender melhor. Mas aí a gente tem tipos de mapas, que são mapas políticos, mapas aí que representam biomas, tem vários tipos. E aí eu vou citar para vocês alguns principais. Temos o mapa político, no caso, o estado apresenta o nome do mesmo e sua capital. Aqui a gente tem o mapa político do Brasil, onde a gente vai ver aí todos os nossos estados, tá bom?
só para vocês estarem observando. Em verde, né, se vocês observarem ali na legenda, né, que é um elemento super importante, um dos principais elementos de um mapa, a gente vai ter ali as nossas regiões, né, pintadas ali e de acordo os estados que fazem parte dessa região. Então, a gente tem na região norte ali em verde, verdinho mais escuro, né? Temos Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá. Aí temos Pará e Tocantins, né? E depois temos os outros estados de acordo com cada região. Só para vocês entenderem o que é o mapa político. Temos também o mapa físico, né, que ele realiza aí o mapeamento dos recursos naturais, como vegetação, hidrografia, relevo. Poderia ser um mapa de biomas brasileiros, como eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem o mapa físico do Brasil. E temos também mapa histórico, né? Mapeamento de acontecimentos históricos, como o Tratado de Tordesilhas. Né? Esse aqui a gente tem o Tratado de Tordesilhas, eram como, né, as terras antigamente, né, antes de existirem os estados, elas eram passadas aí, né, através das capitanias hereditárias. Observe no mapazinho ao lado, mais colorido, né? A gente tinha as capitanias hereditárias, que eram as formas, né, que as terras eram passadas de pai para filhos lá na época da colonização. Esse aqui é um exemplo de um mapa histórico. Então, a partir da visualização de um mapa, é possível realizar uma análise de regiões do nosso convívio, né, ou de lugares muito distantes, mas que, apesar disso, podemos conhecer outras realidades em distintos temas, como população, né, clima, economia, entre outros. Então, a gente pode observar o quê? Né, que não existe só um tipo de mapa, como eu mostrei para vocês aqui, né, 3 tipos, existem outros também, existem mapas climáticos, né, mapas aí da economia de um país, mapas com dados da população, né, então o mapa ele vai depender, né, do que ele se refere, vai depender do objeto ali de estudo que você está analisando no momento. Então, em 1903, né, foi realizada uma das primeiras fotografias aéreas. Quem promoveu esse feito foi o fotógrafo alemão Julius Neubronner, quando fixou pequenas máquinas fotográficas em pombos, né? Então, o que o Julius aí ele fez? Ele colocou máquinas, né, nos pássaros, lá nos pombos, né, para poderem elas registrarem fotografias, né? Então, essa foi a invenção dele e foram através dessas fotografias, né, mais detalhadas, mais riqueza de detalhes do espaço, que a gente pode, então, né, elaborar um mapa também mais detalhado com informações melhores, graças aos avanços, né, aí das fotografias, tá? Que com o decorrer do tempo a gente sabe que foi só melhorando, né? Então, a partir das imagens de satélites também é possível promover medidas de planejamento para antecipar o crescimento urbano, além de conhecer os problemas ambientais e na proteção de floresta. As imagens de satélites permitem ainda identificar reservas de minérios e auxiliar nos serviços meteorológicos, né? Então, o que a gente viu aqui? Que os satélites, né, as imagens, as fotografias de satélites, elas são mega importantes, são super importantes na elaboração dos mapas, né? Porque é uma visão muito melhor e muito mais detalhada do espaço, né? Então, através dos satélites, das imagens que eles produzem, né, a gente pode também ter mapas aí com uma riqueza enorme de detalhes, mapas climáticos, né? Como a gente viu ali, que os satélites auxiliam aí nos serviços meteorológicos, né? E diversas outras informações. Temos as plantas, né? O que seriam as plantas? Também é uma representação gráfica do espaço, só que os fins das plantas, eles são diferentes, né? São mais voltados para onde? Para a área da arquitetura ou da engenharia. Elas não têm aí um fim artístico e podem aí, assim como os mapas, né? Serem representadas de uma forma reduzida para poder caber no papel ou em um desenho. Aí a gente tem as plantas baixas, né, que representam uma construção de um corte imaginário feito a 1,5 metro do piso, né, são relativamente simples, não tendo variação de um mapa, por exemplo, com aquela riqueza ali de detalhes, né, mas elas têm que ser elaboradas de uma forma que podem ser entendidas por pessoas que não fazem parte do ramo da arquitetura, né? Um arquiteto, por exemplo, ele vai criar uma planta e vai mostrar para um cliente, e esse cliente precisa entender do que aquela planta está se tratando. Então, as plantas, elas são ideias mais voltadas para as construções, para as casas, apartamentos, tá?
São representações perfeitas para quando alguém estiver com dificuldade de visualizar um projeto. Aí a gente tem a imagem de uma planta baixa, tá? Então, lembrando, retornando para vocês, as plantas, elas são umas formas também de representação do espaço, mas ali de uma forma a representar um projeto, uma casa, um apartamento, e são mais voltadas para o ramo da arquitetura e também da engenharia. Não quer dizer que não se use na geografia, tá? Mas elas são mais trabalhadas nessas outras áreas. E a gente tem o croquis, né? Que ele é um resumo visual de uma ideia. Tradicionalmente é no croquis que o artista ou designer passa para o papel os conceitos preliminares de uma obra. Posteriormente, esses conceitos são trabalhados em maior nível de detalhes em uma ilustração, em uma pintura ou em um projeto. Daí a história diz, a gente tem ali o exemplo de um croquis, mas seria da moda, tá? Na geografia a gente não trabalha esse tipo de croquis, tá? Mas o croquis, segundo a história, é um desenho tão antigo quanto a própria humanidade, tá? Não temos aí como determinar uma data exata de quando ele surgiu. E alguns autores defendem, né, que ele se formou durante o século XV nos grandes ateliês criativos de Florença. Servia aí com o propósito de investigar ideias, né, de garantir a formação e a preservação da tradição de uma oficina individual, né? Como vocês podem ver, ele era mais aí para os ateliês ali, voltado para a área da moda. E aí a gente tem representação de um croquis, como vocês podem ver, ele é um esboço, né? Ele é um rascunho do que se quer produzir. Um croquis, por exemplo, né, desse quadro, né, ele está aí mostrando para vocês como que ele seria. Isso daí são estudos do pintor Rafael Sanzio para Madonna. Contudo, aí somente a partir do século XVIII, com o romantismo, é que esse esboço deixou de ser apenas instrumento de estudo e documentação para ganhar um significado mais amplo, né? Se apropriou aí de uma liberdade criativa, os artistas cresceram em popularidade e passaram a utilizar materiais mais simples. O nanquim, o lápis, o carvão, a aquarela romperam com o rigor neoclássico e a intenção ou processo do criador passaram a ter uma importância equiparada à da própria obra. Aí a gente tem os croquis, por exemplo, do John Constable, né? Eles são usados como referência para suas pinturas a óleo e foram reconhecidos como transcrições brilhantes do momento, adquirindo o status de obra final. Aí a gente tem a imagem do croquis do John Constable. E para a geografia, o croquis, ele é um esboço cartográfico de uma determinada área, ou, em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, serve apenas para a obtenção aí, de forma geral, de uma área. Aí a gente tem a imagem de um croquis, já voltado mais para a área da geografia, né? Um croquis aí de um mapa, de um espaço, né? A gente tem os países ali, conseguimos observar. E aí a gente tem aqui, para finalizar, né, a gente tem a diferença entre mapas, plantas, né, que são o que mais se confunde, os mapas e as plantas aí, tá? É a área que cada um abrange, a diferença entre eles é a escala. As plantas, elas têm uma maior escala, por isso elas têm mais riqueza de detalhes. Lembram em relação às escalas? Quanto maior a escala, mais detalhes, quanto menor a escala, menos detalhes. E os mapas, eles utilizam a menor escala, conseguindo retratar com menor detalhamento até mesmo o mundo. E para a elaboração de um mapa, a gente tem, né, que é necessário conhecimento do espaço geográfico, uso de técnicas e tecnologias, como fotografias aéreas ou imagens de satélites, como eu falei para vocês antes. E definir os objetivos da representação e selecionar as informações que conterá no mapa. Tá? Então, isso foi um resumo aí para vocês poderem entender, né, a diferença de mapas, de plantas e de croquis, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre os elementos de um mapa, voltem aí, tem aulas já na nossa plataforma para vocês ficarem por dentro do assunto. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam que para mais aulas como esta é só acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.